Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o São Tomás de Aquino, né? Nessa aula que tem um pouco de São Tomás de Aquino e também ainda tem um pouco de Aristóteles. Eu sei que ficou uma aula um pouco pesada, mas é importante colocar todo o material à disposição de vocês, né? A tarefa da aula é relativamente simples, né? Então, enfim, eu estou colocando mais do que é exigido, digamos assim, para vocês terem elementos, né, para pensar sobre as questões do curso que eventualmente interessem para vocês, né? E eu quero que vocês se foquem ali nessa aula, para quem for fazer a tarefa, no livro, enfim, no livro quinto, né, da Ética a Nicômano. Mas veja, o que é o São Tomás de Aquino, né? E o que é essa ideia de lei natural em o São Tomás de Aquino? Vocês vão ler o texto do uh, São Tomás, o trecho da Suma Teológica, e tem uma aula que foi gravada pelo professor Gerson e pelo professor André Olivier, que eu deixei aí para vocês. Tem um podcast também do André, né? Eu acho que, enfim, é importante vocês tomarem contato com esses outros professores também, até porque o professor Gerson é especialista em Aristóteles, né? E o professor Olivier também gosta muito, e enfim, os dois entendem também de São Tomás de Aquino, né? E além disso, né, o André é meu chefe, né? Vai que ele fica chateado que eu não coloquei a aula dele, então também vou colocar. Tô brincando, claro, né? Claro que eu tô deixando porque é de boa qualidade, mas, né? Vai que, né? Então, mas enfim, brincadeiras à parte, o que está em jogo aqui, né? Como é que a gente pensa o São Tomás no contexto do curso? De uma certa maneira, o São Tomás é uma continuidade do Aristóteles, né? Ele também pensa o direito ao natural de maneira substantiva, mas aí a partir da ideia de vontade de Deus, né? E é importante perceber que então ele dialoga muito com, enfim, com Aristóteles, né? Ele fez um comentário à Ética a Nicômano, né? Enfim, escreveu sobre toda a obra aristotélica. De uma certa maneira, a escolástica é uma atualização do Aristóteles para ficar compatível com o cristianismo. É um pouco essa a ideia, né? Por que era importante compatibilizar, né, a ética aristotélica e o pensamento aristotélico com o cristianismo? Vejam, porque para o pensamento clássico, como eu falei para vocês, né, a justiça era uma espécie então, digamos assim, força magnética, né? Foi a imagem que eu usei, que estava na própria estrutura do cosmos, né? Imanente às coisas, né? Então ela é como se fosse um. Vou usar uma imagem aqui que não é lá muito adequada, vai, mas vamos dizer assim, é como se ela fosse uma energia, digamos assim, uma força, né, que estivesse organizando toda a natureza e fosse imanente à própria natureza e às coisas, né? Então, a imagem da polis, toda a polis grega, é uma imagem de amizade, fraternidade, harmonia entre as pessoas. E também do ponto de vista do indivíduo, né? Quer dizer, um homem, enfim, que estivesse servindo ao bem seria alguém equilibrado, que controla as suas paixões, né? Que está em harmonia consigo mesmo, não se deixa levar pelos excessos, e também está em harmonia com a polis, e a polis no contexto da própria natureza, enfim, né? Tudo isso interligado, né? Tanto que a concepção, né, de deuses grega, que é um pouco anterior à filosofia, mas os deuses são muito parecidos com as pessoas, né? Não é um Deus transcendente que está para além das coisas, né? É algo que está imanente à realidade das coisas. Então essa diferença é importante vocês entenderem, porque quando a gente fala de São Tomás de Aquino, a gente está falando de um Deus, né, que já não está mais imanente às coisas, ele é transcendente. Ele está para além do mundo sensível, está para além do mundo material, né? E ele criou o mundo e criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem caiu, né, por causa do pecado original, e portanto ele nunca vai ser completamente feliz nesse mundo. Ele precisa seguir a vontade de Deus, né, para encontrar a salvação, mas a salvação é extramundana, né? Tá para além desse mundo, tá? Em algum lugar diferente desse mundo. Isso é importante, né? Porque se na filosofia clássica, na Grécia, enfim,
e também em Roma, em certa medida, né? A tensão era entre harmonia e desarmonia em relação à polis, né? Harmonia e desarmonia do próprio indivíduo consigo mesmo na sua relação com essa força magnética ou com essa energia que está imanente ao mundo, né? Na Idade Média a tensão começa a ser entre mundo e divino, né? Entre mundano e extramundano, né? Entre esse mundo e, digamos assim, um mundo que está para além desse, né? Que é um mundo perfeito em que se vai buscar a salvação. E evidentemente esse conflito aparece, né? Na Idade Média já como uma tensão entre a Igreja e os estados, digamos assim. Não tinha estado naquela época como tem hoje, né? Tinha os reis, os imperadores, e tinham os feudos, né, com os poderes locais. Os imperadores faziam uma função de coordenação em época de guerra, e tinha uma complexa relação entre sucerania e vassalagem, relações complexas, né, que vocês devem ter estudado no ensino médio. Se não estudaram, voltem lá para dar uma olhadinha o que significava essa estrutura da Idade Média, né, essa estrutura política da Idade Média. Então, esse pensamento da escolástica, né, do São Tomás de Aquino, já era pensado para esse contexto em que havia um conflito entre mundano e divino, e havia esse conflito entre Estado e Igreja, ou entre rei e imperador, jurisdições locais e a Igreja, né? Então, essa é uma diferença importante, né, para a gente compreender o pensamento do São Tomás de Aquino. Ele faz uma diferenciação de 3 tipos de norma ou de lei, digamos assim, né, que ele chama de lei eterna, lei natural e lei humana, né? Eu fiz um textozinho aí na introdução à aula para vocês compreenderem também. Se vocês assistirem a aula do professor Gerson e do André, eles vão falar sobre isso. Mas a ideia é a seguinte: a lei eterna é aquilo que é justo por emanação direta de Deus, né? Por vontade direta de Deus, mas na doutrina cristã Deus é incognoscível, a gente não fala com Deus diretamente, né? Ele se manifesta no mundo, mas essa manifestação também precisa ser compreendida. Então a gente tem uma compreensão, na verdade, imperfeita de Deus sempre, a partir das suas manifestações, né? E a lei humana, que é a lei criada pelos homens para regular a sua vida, está lá no nível mais baixo, né? São as leis criadas pelos poderes temporais, enfim, que vão sendo emanadas de uma autoridade competente. E São Tomás de Aquino diz que existe alguma coisa que se chama lei natural, que vai fazer a mediação entre o humano e o divino, entre a lei humana e a lei divina, que a gente não conhece diretamente. E ele acredita na razão humana, isso é interessante no pensamento de Tomás de Aquino, né? Ele acredita muito na razão humana como capaz de fazer essa mediação, de tentar conhecer a lei divina, né, nas suas manifestações imperfeitas, e construir uma lei humana de acordo com a lei natural, que é a lei natural é essa construção humana racional a partir do que ele conseguir conhecer da lei divina, que faz a mediação entre a lei humana e a lei divina, digamos assim, né? Então, essa lei natural é uma construção da prudência humana, e ele vai aproveitar, vocês vão ver, né? Enfim, por isso é importante para o Tomás de Aquino a ética anicômano-aristotélica, que vocês devem ler para essa aula, para conhecerem esse livro, principalmente o livro quinto, né? É importante compreender como essa lei, enfim, a lei natural pode ser construída, né, pela prudência do homem nesse processo de tentar articular o humano e o divino. E o último ponto importante que eu queria falar aqui para vocês se situarem bem nos materiais, é que no contexto medieval essa discussão ela se referia diretamente à atividade do juiz ou da juíza. Naquela época acho que não tinha, que eu saiba, mulheres juízas, né?
Porque os juízes nos tribunais eclesiásticos, por exemplo, aplicavam ou podiam aplicar diretamente o direito natural nas suas sentenças. E naquele momento histórico, como não havia um Estado unificado, o que a gente tinha eram várias jurisdições competentes para julgar os vários conflitos e vários direitos, digamos assim, né, várias normas aplicáveis aos vários tipos de pessoa, nos feudos, costumes locais, as leis dos, dos imperadores e os tribunais imperiais, as leis da igreja que se aplicavam, enfim, aos fiéis e aos eclesiásticos. E era uma confusão, de uma certa maneira, se a gente pensar com a cabeça de hoje, de juízes diferentes e de legislações diferentes, digamos assim, né? Enfim, e o juiz, quer dizer, esse pensamento do direito natural era imaginado para ser aplicado, de fato, nos tribunais, porque o juiz daquela época enfrentava esse problema de ter que lidar com normas de origens diversas e tentar decidir qual era a regra aplicável naquele caso e se ele era competente para julgar aquele caso. Hoje, a princípio, isso está mudando, né? Isso está mudando, a gente vai falar disso no final do curso, mas a princípio, quem é juiz ou quem é advogado sabe que vai aplicar o Código Penal, o Código Civil, o Código Tributário e as leis federais, né, que se aplicam a todo o país. Não há essa dúvida, né, até a Constituição brasileira, enfim, né, todas as leis, a Constituição e as leis federais que se aplicam ao território brasileiro, você tem que conhecer essa legislação e aplicar as leis. Na época medieval não era assim, não havia Estado, não havia Constituição, as constituições surgem lá, né, no século 18, 19, enfim, mais para frente, né? Então o que tinha eram juízes em tribunais, né, ou da igreja, ou do imperador, ou tribunais locais, que iam julgar os casos e que iam se deparar muitas vezes com um clérigo que aí ele tinha dúvida: será que eu tenho competência para julgar essa pessoa? Ou ele tem que ser submetido ao tribunal da igreja? Se eu tiver competência, será que as leis da igreja entram em conflito com as minhas leis? Enfim, tinha toda essa confusão. E aí, claro, enfim, a ideia é que essas normas fossem aplicadas no foro. E veja, para São Tomás de Aquino, se a lei humana contrariar a lei divina, ela tem que ser colocada de lado, evidentemente. Então, se um juiz aplicasse a lei natural num tribunal da igreja, certamente ele poderia dizer: olha, essa lei não se aplica porque ela está contrariando a lei divina, e esse raciocínio poderia virar um, né, elemento de uma sentença. Hoje em dia, os autores que se inspiram em São Tomás de Aquino, que se inspiram nessa tradição tomista, não estão pensando diretamente na aplicação em sentença judicial. Aí é um pensamento que se coloca de forma mais filosófica, como uma espécie de crítica ao direito que existe, né? Crítica ao direito existente e uma tentativa de fazer o direito chegar até um patamar superior de acordo com a vontade de Deus, né, no sentido cristão. Né? Eu posso estar errado, mas eu nunca li nenhum autor dizendo: olha, o juiz deve descumprir a Constituição brasileira para aplicar a lei divina de forma direta, porque, né, isso está contrariando a lei de Deus. Os autores que eu li de inspiração, são Finis, por exemplo, né, que tem um texto complementar para vocês lerem, eles vão usar essa inspiração tomista no contexto dos estados constitucionais já, né, dos estados de direito, reconhecendo a racionalidade e a importância do Estado de Direito, para fazer uma crítica, eventualmente. Olha, né, enfim, levando em conta ou pensando no que deveria ser, do ponto de vista da salvação da vontade de Deus, uma lei mais perfeita, isso aqui tá indo mal, né? E aí se faz uma reflexão filosófica sobre isso. Então essa diferença também é importante marcar para que a gente tenha a compreensão mais clara do que está em jogo nesse momento no pensamento de São Tomás e nos tomistas ou nos autores que se inspiram em São Tomás e Aristóteles no contexto contemporâneo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês consigam trabalhar com tranquilidade essa semana. E um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Qualquer coisa, estou aqui, tá? Continuo vivo, né? A esperança da minha primeira aula se concretizou. Estou vivo nesse momento. No momento que eu estou gravando, pelo menos, né? Sempre é importante ressaltar.
Então podem mandar mensagens, etc, que a gente vai conversando sobre qualquer problema. Eu sei que a aula ficou um pouco pesada, mas para quem quiser ser mais pragmático, prioriza a tarefa, né? Que eu acho que é importante conhecer esse livro 5 da Ética Nicômano-Aristotélica, né? Depois vocês leem as coisas do São Tomás como complementação, né? Para vocês entenderem também o que é o pensamento, o que era um pouco, né? Do pensamento jurídico, ou digamos assim, sobre a justiça, né? Porque, enfim, o direito ainda estava ligado à fonte teológica, né? Na Idade Média. Tá bom? É isso então. Né? Enfim, um abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo.